Capítulo 4. O interior da propriedade. Blackwood era um mausoléu de elegância decadente. O saguão principal era vasto, com um lustre pendurado coberto por teias de aranha que pareciam véus de luto. O ar era pesado, saturado com um cheiro de antiguidade, morte e aquele perfume doce de pinho e sândalo, agora mais forte, mais presente. O chão, de madeira escura, era surpreendentemente limpo. Não havia poeira na superfície, apenas nas bordas. Como se alguém morasse ali, mas de uma forma estranhamente metódica. Começamos a andar, nossos passos ecoando na vastidão. Eleanor estava visivelmente tensa, abraçando-se com força, mas não hesitou. Ela me guiava com uma familiaridade inquietante, como se tivesse visitado este inferno antes. O escritório. Ela sussurrou, apontando para uma porta de mogno à direita. É onde ele fazia o trabalho. A sala era dominada por uma grande mesa de carvalho, impecavelmente limpa. Mas o que me fez parar foram as fotos penduradas na parede. Não eram pinturas. Eram fotografias antigas em preto e branco de mulheres. Eram cerca de 20, todas jovens e bonitas, mas com uma melancolia subjacente nos olhos. O que as ligava não era a beleza, mas a expressão final de seus rostos. Todas pareciam estar em um estado de êxtase vazia, uma paz que beirava o catatônico. E no canto, a foto mais recente, Lana. Seus olhos estavam abertos, mas desprovidos de alma, um sorriso tênue e assustador em seus lábios. Era a galeria de almas de Elias Blackwood. Ele as havia esvaziado, e o resultado final era o retrato de sua satisfação. Ele as tornou perfeitas. Eleanor disse, a voz cheia de repulsa, mas também de uma fascinação doentia. Livres da dor, livres do fardo de serem elas mesmas. No centro da mesa havia um pequeno caderno de couro preto, sem adornos. Abriu. As páginas estavam repletas de uma caligrafia elegante e precisa, notas sobre anatomia, psicologia e o mais perturbador, prosa lírica sobre a arte da extração. Ele não as mata fisicamente, li em voz alta. Ele redefine o propósito delas. A dor é o que nos torna desordenados. Ao remover a dor, ele as transforma em vasos de pura devoção. Eleanor engoliu em seco. Ele as chama de suas musa silenciosa. Neste momento senti algo, não era visual nem sonoro. Era um toque, uma pressão fria e insistente na parte de trás do meu pescoço, como o roçar de um instrumento cirúrgico. Um arrepio eletrizante percorreu minha espinha, seguido por uma onda de vertigem e euforia. Eleanor gritou, um som agudo e reprimido. Virei-me, e a porta estava fechada. A escuridão havia se aprofundado, e na minha frente, na porta, estava um homem. Ele não era um monstro, não à primeira vista. Era alto e elegante, vestindo um colete de tweed escuro e óculos de aro fino. O cabelo, grisalho nas têmporas, estava penteado para trás. Ele tinha o ar de um professor universitário ou de um médico em ascensão. Mas seus olhos, olhos azuis gelo, intensos, não eram apenas inquisitivos. Eles eram consumidores. Eram os olhos de Elias Blackwood. Você não deveria ter vindo aqui, estranho. Ele disse, a voz surpreendentemente suave, um barítono aveludado que te envolvia. Você está cheio demais de si mesmo. Eu senti o meu próprio ego se inflar com o seu desprezo, minha atração por Eleanor, minha busca pela verdade. Tudo isso era meu combustível. Eu vim pela Lana e pela Eleanor. Desafiei, protegendo-a com meu corpo. Ele sorriu, e era um sorriso de compreensão sombria. Você veio porque ela te mostrou o caminho. A Eleanor. Ela sempre se sente atraída pelo que eu crio. E você? Você é um receptor fascinante. Você carrega sua própria escuridão, eu vejo. A dor de não pertencer. A necessidade de controle. Ele inclinou a cabeça, estudando-me como uma espécime rara. Não se preocupe. Eu não vou matá-lo. Eu vou aperfeiçoá-lo. O toque frio no meu pescoço havia desaparecido, mas a sensação de ter sido escaneado, de ter minhas vulnerabilidades expostas, permaneceu, e Eleanor, atrás de mim, começou a soluçar. Mas não era um choro de terror, era um choro de reconhecimento. Capítulo 5. Eleanor havia desaparecido. Blackwood tinha a levado, a puxando para uma porta lateral escondida atrás de uma estante de livros.
Eu o segui, a adrenalina pulsando em minhas veias, mas não era apenas fúria. Havia um elemento de competição doentia, a necessidade de provar que a escuridão que eu carregava era mais forte, mais merecedora do que a dele. O corredor era estreito e ia em declive, iluminado por lamparinas a gás que lançavam sombras dançantes e alongadas. Cheirava a metal e clorofórmio. Chegamos a uma porta de aço pesado, incomum para a arquitetura da casa. Abri a porta e entrei na câmara de extração. Era um laboratório improvisado, uma fusão de século XIX e parafernália moderna. Havia prateleiras de frascos e vidros, instrumentos cirúrgicos brilhando sob uma luz forte e suspensa. E no centro, estava uma mesa de operação de metal, com alças de couro nos pulsos e tornozelos. Eleanor estava deitada na mesa, mas não estava amarrada. Estava despida na parte superior do corpo, pálida e vulnerável. Ela não lutava, apenas olhava para o teto com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma resignação quase religiosa. Elias Blackwood estava sobre ela, vestindo luvas cirúrgicas de látex. Em sua mão, ele segurava um instrumento de prata fino e pontiagudo que parecia uma agulha de acupuntura elaborada. "O que você está fazendo, seu monstro?" gritei, a raiva finalmente superando minha fascinação. Ele nem sequer me olhou, continuou acariciando o peito de Eleanor com o instrumento, traçando um padrão ao redor de seu coração. Monstro? Eu sou um purificador, estranho. E ela quer isso. Ela está cansada de carregar o fardo de lana, da culpa, da dor de viver nesta cidade esquecida. Eleanor, ao ouvir meu grito, virou a cabeça e olhou para mim. Seus olhos verdes estavam cheios de um desespero profundo e uma súplica silenciosa. Mas não era para que eu a salvasse. Era para que eu entendesse a sua fraqueza, a sua vontade de render-se. Ele me prometeu paz. Ela sussurrou, a voz quebrada. Ele me promete o vazio perfeito. Blackwood sorriu, aquele sorriso de predador que sabe que a presa está exausta. Veja, ela entende. O Dark Poison não é sobre ser quebrado. É sobre ser refeito no molde da devoção. Eu não a possuo. Eu a liberto de si mesma. Ele colocou a ponta do instrumento de prata suavemente sobre o ponto de contusão roxa no pescoço de Eleanor, a marca que eu havia notado antes. Era um ponto de pressão, de trauma, de dor concentrada. Essa contusão, ele disse, dirigindo-se a mim com a calma de um professor. Não fui eu que a fiz. Foi Eleanor. Um lembrete de um antigo ferimento, de uma escolha dolorosa. É a âncora da sua dor. E eu a removi de Lana. E agora vou removê-la dela. Eu avancei, mas fui interrompido por um flash de memória, não minha, de Eleanor. Vi-me na beira de um lago, a água escura e fria. Ele era jovem, mas seus olhos já tinham a escuridão. Vi Lana, a garota desaparecida, rindo e o empurrando ludicamente para o lago. E então, vi Eleanor, parada ao lado, o rosto pálido e consumido por um ciúme feio. Um ciúme tão intenso que se tornou uma ação, um empurrão, um acidente fatal. E o corpo de Lana afundando, o medalhão de prata brilhando na água. Eleanor era a assassina, não intencional, mas a causa primária. Sua dor não era pela perda, mas pela culpa e pelo segredo. Voltei à realidade. Blackwood tinha inserido a ponta do instrumento na pele de Eleanor. Ela não gritou, ela arquejou, seus olhos revirando em um misto de agonia e êxtase. E então, seu corpo relaxou, a tensão desapareceu e o olhar em seus olhos se tornou vazio, mais sereno. O sorriso de Lana havia retornado. Ela era a musa silenciosa de Blackwood. Blackwood retirou o instrumento e na ponta de prata havia uma substância escura e viscosa que brilhava sob a luz. A dor de Eleanor. Agora você... Blackwood disse, virando-se para mim, os olhos azuis gelo fixos nos meus, famintos. Você carrega a dor de ser invisível. A dor de ansiar por uma conexão que é tão sombria que a sociedade a rejeita. Eu a vejo. Eu a tiro. E você será meu. Totalmente meu. Eu senti o meu próprio coração palpitar com uma atração sombria e uma repulsa feroz.
Ele tinha me mostrado minha própria alma, minha própria necessidade. Capítulo 6. O laboratório ficou em silêncio, exceto pela respiração superficial e regular de Eleanor na mesa. Ela estava concluída. Blackwood se aproximou, o instrumento de prata, agora limpo, pendurado frouxamente em seus dedos. Ele não precisava lutar. Ele sabia que o verdadeiro combate era psicológico. Olhe para ela, estranho. Ele sibilou com uma paixão doentia. Ela está livre. Não há mais culpa, nem ciúmes, nem medo. Apenas vazio e devoção. É o amor mais puro que existe. Eu olhei para Eleanor. Ela era linda de uma forma desoladora, como uma estátua de sal. Era exatamente o que eu procurava. A escuridão total, o abismo do controle. Não é amor, eu murmurei, sentindo um frio subir pela minha garganta. É apropriação. Você não a libertou, você a roubou dela mesma. Ele riu, um som seco e acadêmico. A diferença é semântica. Diga-me, qual é o seu nome? Não importa, respondi, dando um passo à frente, meu olhar fixo no dele. O que importa é que eu sou a dor que você não pode tirar. Bobagem. Blackwood rebateu, levantando o instrumento de prata em um gesto elegante. Toda dor tem uma âncora. Em você, é essa sua necessidade de ser o juiz, de ser o herói sombrio que expõe a verdade. É a dor da sua própria hipocrisia. Ele acertou. Atingiu o núcleo da minha persona, a ferida aberta que eu usava como escudo. O meu desejo de ser o salvador de Eleanor era apenas um disfarce para o meu desejo de possuí-la, de ter o seu segredo e a sua devoção só para mim. Blackwood se aproximou, seus olhos azuis gelo agora brilhando com uma luz quase sobrenatural. O perfume de pinho e sândalo era opressor. Entregue-se. Ele ordenou, a voz como um comando hipnótico. Deixe-me tirar o seu fardo. Seja completo em meu vazio. Você terá a paz que ela tem e a compreensão que você busca. Ele estendeu a mão para o meu pescoço, o instrumento de prata pronto para a extração. Eu podia sentir a força de vontade dele, a tentação do nada. Mas então vi a contusão roxa no pescoço de Eleanor. A marca que ela mesma havia feito. Era um ato de autopunição, mas também de resistência. Ela havia tentado ferir a si mesma para manter a sua dor, para não se esquecer de quem ela era, uma assassina culpada. Naquele momento, eu soube. A verdadeira devoção, o verdadeiro Dark Poison, não era a rendição ao vazio, era a escolha consciente da dor, era a aceitação do seu próprio monstro interior. Eu não precisava do Blackwood para me preencher, eu já estava completo na minha escuridão. Com um rugido que veio do fundo da minha alma, eu agarrei a mão dele, afastando-a do meu pescoço. O instrumento de prata voou e bateu na parede, produzindo um som metálico e estridente. Eu não preciso do seu vazio, gritei, empurrando Blackwood contra a mesa de metal, derrubando frascos e vidros com um som de quebra. Minha dor sou eu, e ela é minha. Blackwood cambaleou, o choque de ser desafiado tão explicitamente visível em seu rosto. Ele não estava acostumado à resistência. Ele esperava a rendição. Capítulo 7. O confronto se transformou em uma luta brutal e desajeitada, sem elegância. Eu estava lutando pela posse da escuridão, pela supremacia do meu próprio abismo sobre o dele. Blackwood era forte, mas não estava preparado para a ferocidade selvagem de alguém que finalmente aceita o seu próprio mal. Ele era um manipulador, um intelectual do horror, mas eu era a prática do desespero. Ele me acertou no rosto, e o sabor de sangue encheu minha boca, mas a dor me deu força, me lembrou quem eu era. Você é um tolo. Ele gritou, tentando me empurrar para longe. Você está escolhendo a miséria. Eu estou escolhendo o poder, eu rosnei, prendendo-o contra a parede de azulejos frios. Meus olhos caíram sobre um dos frascos que havia caído. Era de um líquido incolor e espesso, rotulado simplesmente como solvente. O cheiro acre e penetrante de algo químico e corrosivo subiu ao ar. Em um instante de clareza sombria, eu peguei o frasco de vidro quebrado. Blackwood viu a intenção em meus olhos, o pânico finalmente rompendo sua compostura. Não! Você não entende o que eu sou. Ele implorou.
Eu entendo perfeitamente, respondi e quebrei o fundo do frasco, transformando-o em uma arma de vidro irregular. Você é a tentação da fuga, e eu sou a necessidade de encarar. Com um grito de raiva e determinação, forcei o caco de vidro no abdômen dele e o líquido solvente escorreu, pingando na roupa de tweed. O cheiro de pinho e sândalo desapareceu, substituído pelo odor químico e um cheiro mais forte e metálico de sangue fresco. Blackwood soltou um gemido borbulhante e caiu de joelhos. Seus olhos azuis gelo, antes tão cheios de poder, estavam agora apenas cheios de dor. A dor que ele tanto ansiava por extrair dos outros. Eu o observei morrer, não com triunfo, mas com uma calma terrível. O laboratório estava em silêncio novamente. O mestre da extração havia sido extinto. Virei-me para Eleanor. Ela estava deitada lá, a musa silenciosa, com o sorriso catatônico e vazio. Eu podia ver o trabalho que Blackwood havia feito. Ela era uma tela em branco. Eu me aproximei dela e a peguei no colo. Seu corpo estava leve e frio, mas ainda macio. Eu a tirei da mesa de metal e a segurei, sentindo a batida do seu coração, fraca, mas presente. Eleanor, eu sussurrei, a boca perto de sua orelha. Ele se foi, mas o que ele te tirou, eu vou te dar de volta. Não a sua inocência, mas a sua culpa, a sua dor, o seu eu. Eu beijei a contusão roxa em seu pescoço, o ponto de sua âncora de dor. O beijo foi longo e profundo, uma transferência silenciosa da minha própria escuridão. Eu não a queria vazia. Eu a queria completa no seu horror, na sua cumplicidade. Eu queria a sua alma imperfeita. Eu a vesti novamente. Seus movimentos eram de uma boneca, mas eu não me importei. A posse estava estabelecida. Eu a carreguei para fora da câmara de extração, deixando Blackwood e sua galeria de almas para trás. Na porta, eu hesitei e olhei para ela. Havia uma mudança sutil em seus olhos. O sorriso tinha desaparecido. Em seu lugar havia uma confusão e um terror lento que começava a se instalar. A dor estava voltando, o eu estava retornando e voltava para mim. Capítulo 8. Eu a tirei da propriedade Blackwood antes do amanhecer, usando uma trilha lateral que ela, em algum momento de sua antiga vida, conhecia. Eu a levei de volta ao seu apartamento, o cheiro de mofo e flores podres agora parecendo o ar do lar. Ela não falou durante a caminhada, mas seus músculos, antes relaxados em devoção vazia, estavam agora tensos sob o meu toque. O medo e a consciência estavam lentamente se infiltrando. Coloquei-a no sofá e acendi as luzes fracas. Sentei-me em frente a ela, observando o seu lento, doloroso despertar. A verdade, o seu segredo e a culpa estavam retornando, trazendo a ela a consciência do seu ato e do vazio que quase a consumiu. Finalmente, ela olhou para mim. Não havia mais a súplica de antes, apenas uma aceitação fria e uma compreensão sombria. Eu o matei. Ela disse, a voz rouca. Matei Lana. E você? Você matou ele. O Blackwood. Nós fizemos o que tínhamos que fazer, eu respondi, inclinando-me para a frente. Você por ciúmes, eu por posse, somos a mesma coisa, Eleanor. Predadores que se apaixonaram pelo seu próprio reflexo no espelho do outro. Eu peguei sua mão e a segurei. A tatuagem da rosa murcha parecia mais vibrante, mais viva agora. Ele te prometeu o vazio, a paz. Eu continuei, meus olhos fixos nos dela, buscando a conexão mais sombria. Mas eu não vou te dar a paz. Eu vou te dar a verdade. Você é uma assassina. Eu sou um colecionador de sombras. E juntos, vamos carregar isso. Não há fuga. Seu olhar vacilou, mas ela não retirou a mão. Vi o conflito em seu rosto, a tentação de fugir novamente e a atração fatal pela única pessoa que a via completamente em sua culpa mais feia e ainda a desejava. Eu não sei quem eu sou sem a dor. Ela confessou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Você é minha, você é o meu abismo, e eu serei sua âncora sombria. Eu disse, a voz baixa e possessiva. Vamos ficar em Havenwood, a cidade que esconde segredos, e nós vamos guardar o nosso. O bar dos últimos suspiros ainda precisa de uma bartender, e a cidade precisa de um fantasma para assombrar as esquinas.
Eleanor fechou os olhos. Quando ela os abriu novamente, o terror havia sido substituído por uma devoção sombria. Uma escolha consciente. Ela não me amava por eu ser bom. Ela me amava por eu ser o único que acolheu o seu mal. O que faremos com os corpos? Ela perguntou, a voz de volta ao tom prático e cansado de antes. Eu sorri, um sorriso lento e cúmplice. Os fantasmas desta cidade somem o tempo todo, não é? A propriedade Blackwood vai guardar seu segredo. O vazio agora é dela. E nós vamos preencher o nosso. Eu me levantei e a puxei para perto de mim. A gaiola de pássaros vazia no teto balançava levemente, mas desta vez não era como se algo tivesse escapado. Era como se algo tivesse encontrado o seu lugar de descanso. O Dark Poison não era o resgate. Era a aceitação mútua da condenação. E em Ravenwood, sob a chuva incessante, a nossa história de terror e devoção apenas começava.